Imagine por um momento que cada ação que você toma, cada palavra que você profere, cada intenção que você abriga no fundo do seu coração, deixa uma marca invisível, mas indelével, no próprio tecido da realidade. Não estamos falando de superstição ou crenças místicas, mas de algo muito mais profundo e científico. As leis imutáveis que regem a psique humana, aquelas que Carl Jung dedicou sua vida a decifrar. Há uma justiça que opera silenciosamente nas profundezas de nossa existência, tão inevitável quanto a gravidade, tão precisa quanto as batidas do coração. Essa justiça não requer tribunais ou juízes, não precisa de testemunhas ou evidências tangíveis. Atua a partir do interior daquele que transgride as leis fundamentais da alma, tecendo sua própria retribuição no inconsciente daqueles que escolhem o caminho da destruição. Jung entendeu que o inconsciente humano tem uma memória perfeita e implacável. Cada ação prejudicial, cada intenção destrutiva, cada palavra proferida com o propósito de ferir, está gravada como um sulco profundo na psique. E esses sulcos, como sementes plantadas em solo fértil, inevitavelmente germinam, criando a colheita que cada alma merece de acordo com o que semeou no jardim de sua própria consciência. Quando alguém o magoou profundamente, quando você experimentou traição ou sua confiança foi abalada, é natural se perguntar se existe algum tipo de justiça neste mundo aparentemente caótico. A resposta está em uma compreensão mais profunda de como a psique humana funciona e as leis universais do equilíbrio psicológico. Jung nos ensinou que nada no inconsciente é perdido, tudo é transformado e as energias destrutivas que projetamos nos outros inevitavelmente retornam transformadas para nós mesmos. A energia psíquica, a intenção, a emoção destrutiva, tudo que projetamos de nossa sombra não integrada volta, porque é uma lei imutável que molda a própria experiência humana. Assim como na física, a energia não é criada nem destruída, ela é apenas transformada no reino psicológico. O que emitimos de nossa escuridão interior, mais cedo ou mais tarde retornará a nós em uma forma diferente, mas igualmente poderosa. A primeira transgressão que nunca escapa a essa justiça psicológica é a destruição deliberada da confiança. Jung observou como a sombra, aquela parte reprimida de nossa personalidade que preferimos ignorar, é projetada nos outros quando não conseguimos integrá-la conscientemente. Quem trai a confiança de outro não apenas destrói um vínculo externo, simultaneamente corrói sua própria capacidade interior de confiar e ser confiável. Pense nisso com a profundidade que merece. A pessoa que lhe causou esse dano não apenas o machucou, ela está vivendo sua própria tempestade interior. Mesmo que ele não o mostre externamente, mesmo que não o reconheça conscientemente, sua psique está indelevelmente marcada. Em algum lugar em seu inconsciente, ele sabe. Esse dano que você infligiu, embora aparentemente não tenha repercussões imediatas em sua vida exterior, cresce com o tempo como um veneno lento que corrói os próprios alicerces de sua capacidade de se conectar autenticamente. Jung entendeu que quem destrói a confiança se torna, sem perceber, prisioneiro de sua própria desconfiança projetada. Cada novo relacionamento que ele tenta construir é contaminado pelas marcas energéticas de suas próprias traições. Embora externamente ele possa parecer normal e bem-sucedido, internamente ele se tornou incapaz de experimentar a vulnerabilidade autêntica que qualquer conexão genuína com outro ser humano exige. Esta é a primeira manifestação da justiça divina. Quem semeia a desconfiança, colhe uma profunda solidão existencial. Não estamos falando de solidão física, mas daquela solidão da alma experimentada por aqueles que estão cercados por pessoas, mas não conseguem realmente se conectar com nenhuma delas. Seus relacionamentos se tornam performances teatrais, máscaras que escondem o vazio de uma conexão real perdida para sempre. A segunda transgressão que encontra sua inevitável retribuição psicológica é a distorção consciente da verdade. Jung falou longamente sobre a pessoa, essa máscara que construímos para enfrentar o mundo social. Quando alguém causa danos e distorce a realidade para justificar suas ações, não está apenas enganando o mundo exterior. Ele começa um processo de auto-engano que fragmenta sua própria psique irreversivelmente. A mente humana, em sua tentativa desesperada de manter a coerência interna, começa a construir narrativas cada vez mais elaboradas para sustentar a mentira original. A pessoa se torna prisioneira de sua própria fachada, perdendo gradualmente o contato com sua verdadeira essência. Ele vive em um estado de constante dissonância cognitiva, onde a verdade reprimida luta para emergir enquanto a personalidade consciente se apega desesperadamente à versão distorcida dos eventos. Mas Jung sabia que a psique humana não esquece, não apaga, apenas reprime. E o reprimido, aquilo que permanece oculto sob a superfície da consciência, cresce em poder e influência. Torna-se o que ele chamou de complexo autônomo dentro da alma, uma entidade psíquica que opera independentemente da vontade consciente, gerando sintomas que a pessoa não pode compreender ou controlar. Essa guerra interna se manifesta como ansiedade crônica, insônia persistente,
um sentimento constante de inquietação sem causa aparente, enquanto a pessoa ferida pode eventualmente se curar e encontrar paz através do trabalho consciente com sua dor. Quem causou o dano é pego em uma batalha psicológica sem fim consigo mesmo. Ele perdeu algo fundamental, a paz que só pode ser experimentada por aqueles que vivem em harmonia com sua própria verdade interior. Mas há uma terceira transgressão, a mais séria de todas do ponto de vista junguiano, que atrai a forma mais devastadora de justiça universal, a tentativa deliberada de destruir o sentido de vida de outro ser humano. Jung entendeu que a busca por significado é a necessidade mais profunda da alma humana, mais fundamental até do que a sobrevivência física. Quem tenta extinguir a luz interior, os sonhos, as aspirações e o potencial de outrem, comete um crime contra a própria vida, contra o princípio de individuação que Jung considerava sagrado. Esta ação transcende a simples lesão pessoal. É uma escolha consciente preferir a destruição à criação, a escuridão à luz, o caos à ordem e o inconsciente coletivo. Essa dimensão transpessoal da psique que Jung descobriu tem uma resposta arquetípica para quem escolhe esse caminho. Quem tenta destruir o sentido dos outros inevitavelmente perderá sentido de sua própria existência. Essa perda de sentido ele não vem imediatamente. Ela opera de acordo com o que Jung chamou de tempo psicológico, que é diferente do tempo cronológico. Pode se manifestar anos até décadas depois. A pessoa pode acumular sucesso material, realizações externas, reconhecimento social, do lado do fora. Pode parecer que você tem tudo o que sempre quis: abundância material, poder, status social. Mas, mais cedo ou mais tarde, no meio de todas essas aquisições externas, você se verá fazendo a pergunta que queima nas profundezas do inconsciente: por que tudo isso? Jung descreveu esse estado como a noite escura da alma, mas para aqueles que escolheram conscientemente o caminho da destruição do significado nos outros. Essa noite não tem amanhecer. Torna-se o que ele chamou de inferno pessoal. Ter tudo externamente e não ser capaz de sentir nada internamente. É a condenação mais perfeita que existe, porque foi auto-infligida por meio de escolhas conscientes de cada um. Enquanto isso, a pessoa que foi ferida passa por seu próprio processo de individuação acelerada. A dor, embora inicialmente devastadora, torna-se o fogo alquímico que forja uma nova versão de si mesma, mais consciente, mais integrada, mais compassiva. Jung entendeu que o sofrimento consciente é o preço da transformação autêntica. Cada ferida se torna uma porta para uma compreensão mais profunda da natureza humana. Cada lágrima derramada conscientemente é transformada em sabedoria integrada. Esta é a natureza da justiça divina da perspectiva junguiana. Ela não requer intervenção externa, não precisa de punições impostas de fora. Manifesta-se como a consequência natural e inevitável das leis arquetípicas que governam a psique humana. É um sistema perfeito e infalível que age com a precisão do que Jung chamou de sincronicidade, a conexão significativa entre eventos internos e externos que revela a ordem subjacente do universo psíquico. O mecanismo dessa justiça opera através do inconsciente coletivo que Jung descobriu. Toda ação prejudicial não afeta apenas a vítima direta, mas envia ondulações através da rede invisível que conecta todas as consciências humanas. Aquele que age a partir da sombra não integrada está, sem saber, ativando forças arquetípicas que eventualmente se voltarão contra ele com a força inexorável de uma lei natural. Jung nos ensinou que não precisamos mais parar e esperar para ver o que acontecerá com aqueles que nos machucam. Não precisamos continuar com suas vidas como detetives do karma, porque já tomamos a vingança mais poderosa que existe. A vingança da transformação consciente. Cada passo que damos em direção à cura, cada vez que escolhemos crescer em vez de destruir, cada momento em que transformamos nossa dor em sabedoria, estamos vivendo a resposta mais elevada possível ao dano recebido. A verdadeira vitória não está em ver sofrer aquele que nos feriu, mas em não precisar mais dessa confirmação externa para nos sentirmos completos. É alcançar o que Jung chamou de totalidade psíquica. Aquele estado de integração em que as ações dos outros não definem mais nosso bem-estar, onde nossa paz interior depende apenas de nossa própria capacidade de escolher a consciência sobre a inconsciência, a integração sobre a projeção, o amor sobre o medo. Jung entendeu que a vida é uma dança constante entre luz e sombra, e que o objetivo não é eliminar a sombra, mas integrá-la conscientemente. Cada experiência de dor, cada encontro com a maldade humana, cada momento de sofrimento é um convite do inconsciente para expandir nossa consciência, para incluir aspectos da experiência humana que preferimos ignorar. O processo de individuação que Jung descreveu não é um caminho de perfeição, mas de totalidade.
Não se trata de se tornar seres imaculados, mas seres completos que integraram sua luz e sua sombra, que transformaram suas feridas em sabedoria, que encontraram sentido precisamente naquilo que inicialmente parecia destruir todo o sentido. E quando você finalmente chega a esse ponto de integração, quando você se olha no espelho da atenção plena, você não vê uma vítima, mas um ser humano que completou um ciclo de transformação arquetípica. Alguém que passou pela morte simbólica do ego ferido e renasceu como uma versão mais consciente e compassiva de si mesmo. A justiça divina que nos revelou não é vingança, é a evolução da consciência. Não é punição, é a manifestação natural das leis que governam o crescimento da alma humana. E a maior justiça de todas é que, enquanto outros permanecem presos nos ciclos destrutivos de sua própria sombra não integrada, você encontrou a liberdade conhecida apenas por aqueles que transformaram seu sofrimento no ouro da sabedoria consciente. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos entender sobre esse processo de justiça psicológica. Jung descobriu que o inconsciente possui o que ele chamou de função compensatória. Quando a consciência se desvia muito de seu centro natural, o inconsciente gera automaticamente forças corretivas para restaurar o equilíbrio. Isso significa que aqueles que agem a partir da destruição consciente não estão apenas semeando as sementes de sua própria retribuição, mas estão ativando mecanismos arquetípicos que operam além de sua compreensão ou controle. Quando observamos alguém que escolheu o caminho da destruição, especialmente quando parece prosperar externamente, apesar de suas ações prejudiciais, estamos testemunhando o que Jung chamou de inflação do ego, um estado psicológico em que a personalidade consciente se tornou completamente desconectada das forças reguladoras do inconsciente. Essa desconexão pode manter uma aparência de sucesso por longos períodos, mas Jung entendeu que era precisamente essa aparente invulnerabilidade que precedia as quedas mais espetaculares. O mecanismo funciona assim. Quanto mais uma pessoa se afasta de seu centro psicológico autêntico, quanto mais ela se identifica com sua máscara social e perde o contato com seu verdadeiro eu, mais poderosas se tornam as forças compensatórias do inconsciente. É como esticar um elástico. Quanto mais você esticá-lo em uma direção, mais força ele retornará ao centro quando a tensão for finalmente liberada. Jung observou que existe um padrão arquetípico nessas dinâmicas de justiça cósmica que se repete ao longo de toda a história humana e em todas as culturas. Os antigos gregos chamavam isso de arrogância. A arrogância excessiva, que inevitavelmente atrai a intervenção de forças divinas. Os egípcios falavam de Maat, a deusa da justiça que pesava os corações dos mortos. Os hindus desenvolveram o conceito de karma como uma lei universal de causa e efeito moral. Jung entendeu que todos esses sistemas culturais estavam descrevendo a mesma realidade psicológica fundamental: a autorregulação inerente da psique humana. O que é fascinante sobre esse processo é que a justiça psicológica não opera de acordo com nossas expectativas temporais limitadas. Jung descobriu que o inconsciente funciona de acordo com o que ele chamou de tempo simbólico ou tempo arquetípico, onde os eventos são conectados não por proximidade cronológica, mas por ressonância de significado. Isso explica por que às vezes a retribuição parece levar anos ou até décadas para se manifestar, e por que, quando finalmente chega, o faz de maneiras que parecem perfeitamente sincronizadas com o estado interno da pessoa. Considere, por exemplo, como os sonhos funcionam. No espaço dos sonhos, eventos separados por anos podem aparecer entrelaçados em uma única imagem, revelando conexões que a mente consciente não poderia fazer. Da mesma forma, a justiça do inconsciente opera tecendo conexões entre ações e consequências, que transcendem a lógica linear do tempo cronológico. Jung também descobriu algo extraordinário sobre o papel do observador nesses processos. Quando uma pessoa que foi ferida mantém uma atitude de vingança ativa, quando fica obcecada em observar o destino de quem a feriu, paradoxalmente ela interfere no funcionamento natural dessas leis psicológicas. É como se a energia emocional investida no ressentimento criasse uma espécie de ruído que distorce os canais naturais através dos quais a justiça do inconsciente opera. Por outro lado, quando a pessoa ferida alcança o que Jung chamou de desapego consciente, quando pode deixar de lado a necessidade de controlar ou testemunhar o processo de retribuição, ela permite que as forças arquetípicas operem em sua eficiência máxima. Esse desapego não é indiferença emocional, mas uma forma superior de confiança na ordem inerente do universo psíquico. Há também uma dimensão transgeracional nessas dinâmicas que Jung explorou extensivamente. Ações destrutivas não afetam apenas o agressor individual, mas podem gerar o que ele chamou de complexos familiares que são inconscientemente transmitidos de geração em geração. Um pai que destrói sistematicamente a confiança ou o senso de propósito em seus filhos pode estar criando padrões kármicos que se manifestarão na vida de seus filhos de maneiras que ele nunca poderia prever. Mas aqui reside uma das revelações mais poderosas de Jung.
Esses padrões transgeracionais não são destinos imutáveis. Quando uma pessoa consegue integrar conscientemente sua própria sombra, quando transforma seu sofrimento pessoal em sabedoria universal, ela não apenas se liberta desses ciclos destrutivos, mas literalmente redime os erros das gerações anteriores. Torna-se o que Jung chamou de ancestral curado, que interrompe a transmissão de traumas inconscientes para gerações futuras. Esta é talvez a forma mais elevada de justiça divina, a transformação consciente do sofrimento herdado em sabedoria libertadora. Quando uma pessoa escolhe quebrar o ciclo de vingança e responder ao mal com crescimento consciente, ela está realizando o que Jung considerou um ato de redenção cósmica que transcende os limites de sua experiência pessoal. Jung entendeu que todo indivíduo que completa com sucesso seu processo de individuação, que integra sua sombra e transforma sua dor em compaixão, contribui para o que ele chamou de elevação da consciência coletiva. Cada pessoa que escolhe a cura em vez da vingança, que responde à destruição com a criação consciente, está literalmente elevando o nível de consciência disponível para toda a humanidade. Essa perspectiva transforma completamente nossa compreensão do que significa justiça. Não é mais um equilíbrio externo que deve ser equilibrado por punições proporcionais, mas um processo interno de evolução consciente que transcende as limitações do pensamento vingativo. A verdadeira justiça divina não procura equilibrar a dor com mais dor, mas transformar o sofrimento no combustível para uma forma mais elevada de existência humana. E aqui chegamos ao mais belo paradoxo de todos. Renunciando conscientemente à vingança pessoal, escolhendo a transformação em vez da retribuição, não apenas encontramos a paz que buscávamos, mas nos tornamos agentes ativos da mais alta justiça cósmica. Nós nos tornamos o que Jung chamou de curandeiros feridos, pessoas que romperam a escuridão e emergiram com a capacidade de serem portadores de luz para outros que ainda estão perdidos em suas próprias sombras. Jung descobriu que existe um fenômeno extraordinário na psique humana que ele chamou de inversão energética. Quando uma pessoa consegue transformar completamente sua dor em sabedoria, a energia que antes estava presa no ressentimento e na vitimização é liberada e se torna uma força criativa, tremendamente poderosa. É como se o sofrimento consciente funcionasse como uma espécie de combustível espiritual que, uma vez refinado através do processo de individuação, gera uma forma superior de energia psíquica. Essa transformação de energia não é meramente metafórica. Jung observou que isso se manifesta em mudanças tangíveis na presença e no impacto que uma pessoa tem no mundo. Aqueles que completaram com sucesso a alquimia de transformar sua liderança emocional em ouro espiritual desenvolvem o que ele chamou de autoridade luminosa, uma qualidade magnética que naturalmente atrai os outros para a cura e o crescimento consciente. Mas há algo ainda mais profundo em ação nesses processos. Jung entendeu que quando uma pessoa genuinamente transforma sua experiência de vitimização em sabedoria compassiva, ela não está apenas curando sua própria ferida individual, mas está literalmente reparando uma rachadura no próprio tecido da consciência coletiva. Todo ato autêntico de perdão e transformação envia ondas de cura que se estendem muito além da experiência pessoal do indivíduo. Considere por um momento a mecânica psicológica por trás disso. Quando alguém o machuca profundamente e você responde com vingança ou ressentimento persistente, você está perpetuando um ciclo energético que Jung identificou como parte do que ele chamou de sombra coletiva. Sua dor aumenta o reservatório geral de sofrimento humano não processado. Mas quando você escolhe a transformação consciente, quando você alquimiza essa dor em compaixão e sabedoria, você está literalmente subtraindo o sofrimento do campo coletivo e adicionando luz consciente. Jung observou que as pessoas que alcançam essa transformação muitas vezes experimentam o que ele chamou de sincronicidades da graça, eventos significativos que parecem confirmações do universo de que escolheram o caminho certo. Oportunidades inesperadas se abrem, relacionamentos profundos aparecem, recursos necessários se manifestam de maneiras que parecem milagrosas, mas que Jung entendeu como a resposta natural do cosmos, a elevação genuína da consciência. Há também um aspecto temporal fascinante nesses processos que a perspectiva junguiana revela. Enquanto a pessoa que causou o dano experimenta o que poderíamos chamar de tempo kármico acelerado, onde as consequências de suas ações se manifestam com uma velocidade e precisão que parecem sobrenaturais. A pessoa que escolhe a transformação entra no que Jung identificou como tempo criativo, um estado em que as possibilidades positivas são condensadas e materializadas de maneiras que transcendem as limitações comuns de causa e efeito. A razão por trás dessa diferença de tempo está na direção do fluxo de energia. Quem age a partir da sombra não integrada está constantemente resistindo às forças naturais do equilíbrio e da harmonia, criando atrito que eventualmente gera calor destrutivo. Em contraste,
Aquele que escolhe a transformação consciente se alinha com as correntes naturais da evolução cósmica, permitindo que as forças universais trabalhem a seu favor e não contra ele. Jung também descobriu que esse processo de transformar o sofrimento em sabedoria gera o que ele chamou de imunidade psicológica. Uma vez que uma pessoa tenha navegado com sucesso pela escuridão de uma traição ou ferida profunda e emergido transformada, ela desenvolve uma resistência natural a futuras manipulações ou ataques psicológicos. Não porque ela se torne entorpecida ou de mente fechada, mas porque desenvolveu uma compreensão tão profunda da natureza humana que pode reconhecer instantaneamente as projeções sombrias dos outros, sem levá-las para o lado pessoal. Essa imunidade psicológica torna-se uma forma de proteção que é simultaneamente força e compaixão. A pessoa transformada pode ver claramente quando alguém está agindo a partir de sua sombra não integrada. Mas em vez de reagir com raiva ou defesa, ela responde a partir de um lugar de compreensão profunda que muitas vezes tem um efeito desarmante sobre o agressor em potencial. Finalmente, Jung entendeu que a conquista final desse processo de transformação é o que ele chamou de autorrealização, um estado de integração psicológica em que a pessoa não é mais identificada principalmente como vítima ou agressor, mas como um ser consciente capaz de manter a luz e a sombra da experiência humana com equanimidade e sabedoria. Nesse estado, a necessidade de justiça externa se dissolve naturalmente, não porque a pessoa se tornou passiva ou resignada, mas porque encontrou uma fonte interna de completude que não depende das ações ou destinos dos outros. Se esta mensagem ressoou nas profundezas do seu ser, se você sentiu que essas palavras tocam verdades que você já conhecia, mas não sabia como expressar, convido-o a se juntar a nós nesta comunidade de buscadores conscientes. Deixe-nos nos comentários qual dessas 3 transgressões mais impactou você. Compartilhar sua própria experiência de transformação por meio da dor consciente. Inscreva-se no canal para continuar explorando juntos os mistérios da psique humana que Jung nos legou e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a justiça mais profunda não vem de fora, mas surge de dentro daqueles que escolhem o caminho da consciência. Pois quando entendemos essas leis universais da psique, não somos mais vítimas das circunstâncias, mas arquitetos conscientes de nosso próprio destino.